Estamos aqui de novo. Hoje a gente vai falar a respeito desse tema aí que você está vendo. Ó. Vou largar porque já não é mais como era antes. E eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito disso com vocês. É um tema bem extenso aqui, mas eu vou tentar, pelo menos o mais importante aqui para a gente dar uma limpada. Uma das coisas que é perceptível, todo mundo já percebeu isso, principalmente o pessoal aí que tem mais de 30, é que nós vivemos num mundo descartável, né? Da década de 90 para cá, mais ou menos, começou-se a perceber que, principalmente para nós aqui que somos de um país de terceiro mundo, né, que nem se fala mais assim, subdesenvolvido, quando as coisas chegam aqui é porque já está estourando por aí. E na década de 90 começou a chegar por aqui essa cultura onde a gente já não se preocupa mais em arrumar as coisas. A gente muitas das vezes até quer arrumar, só que a própria indústria ela faz com que ela praticamente te obriga, né? A gente tinha a época que começou a sair os celulares, cara, quando saiu o celular durava uma vida. Ele caía no chão, caía dentro da água, tudo que você quisesse você podia fazer. Era duro de matar e não parava de funcionar. Às vezes, se parava de funcionar, você deixava ele uns dias lá sem a bateria, depois colocava e voltava a funcionar. Tem pessoas que têm aqueles celulares de botão, até hoje eu conheço pessoas que têm. Inclusive pessoas que moram em zona rural dizem que aqueles são os que têm o melhor sinal, né, em comparação com esses celulares Android modernos de hoje. E então, tipo assim, o que começa a se perceber? Que houve uma nova cultura que foi inserida na sociedade, no geral, e acabou chegando aqui também, na onde a gente já não arruma, a gente já não conserta mais as coisas. Tudo aquilo que dá problema, a gente joga fora, a gente descarta e compra outro. Descarta e compra outro, descarta e compra outro. Então essa é uma cultura aí do industrialismo, né? Essa é uma cultura do capitalismo, onde a gente sempre está sempre com algo novo, né? Aquilo que é velho vai ficando para trás, a gente vai descartando e que venha o novo. E por incrível que pareça, essa questão ela não ficou simplesmente nessa parte materialista. Né? Isso é algo que aconteceu e vem acontecendo, né? Muito. Se você parar para pensar nos casamentos que tinha de 30, de 40 anos atrás, mais para 40, de 40 a 50 anos atrás, você percebia que as pessoas elas casavam e elas casavam até o fim. Era realmente até que a morte os separe. E hoje em dia você percebe que as pessoas elas separam mesmo, sabe? Tipo assim, hoje em dia tem uma facilidade muito grande. Depois da pandemia você consegue se separar online. Então, tipo assim, praticamente virou uma nova cultura, onde tipo não tá dando certo, então a gente tenta de uma outra forma. Só que existe uma questão muito complexa em volta dessa questão de ser humano em si. Né? Inclusive o Bauman ele tem um livro que chama Amor Líquido, que fala a respeito disso, que é essa questão da gente tratar as coisas sentimentais, as coisas emocionais, as coisas humanas, como se fosse esse mesmo aspecto do capitalismo, esse mesmo aspecto de coisas. Essa questão que a gente fala na psicanálise de coisificar pessoas, né? É você tratar pessoas como coisas. Esse negócio está me dando problema, então eu descarto ele e arranjo outro. Eu compro outro melhor. Incrível que pareça, isso é o que acontece mesmo. As pessoas elas largam mesmo. Só que uma das coisas que as pessoas elas não sabem, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tinha que saber a respeito de casamento, é que não só de casamento, mas de pessoas. Nós, como seres humanos, nós somos seres que nós estamos em constante evolução. Nós estamos em constante evolução ou em degradação, né? Mas uma coisa é certa, nós estamos sempre mudando. Nós nunca continuamos sendo as mesmas pessoas, né? O Heráclito de Éfeso, ele falava isso, que o homem e o rio, eles nunca mais vão se encontrar. Porque toda vez que ele chegar ali, a água já é uma outra água, porque a água é corrente, e o homem, amanhã, ele já não é o mesmo que ele era hoje. Então nós estamos o tempo todo mudando. E a neurociência ela vai nos falar que de 7 em 7 anos nós somos pessoas diferentes. E isso também é válido para o casamento. Tá? Então quando a gente fala a respeito de esperar que as coisas elas sejam do mesmo jeito, a gente está pensando de forma errada. Quando essas pessoas que normalmente elas falam assim, o meu casamento era bom, mas já não é mais como era antes.
Cara, isso é um terrível erro, porque no decorrer do tempo em que você vai vivendo o seu relacionamento, você vai passar por fases, você vai passar por períodos, e eu vou falar a respeito desses períodos hoje aqui de uma forma superficial, mas para que você consiga entender qual que é o problema na verdade aqui. Ah, mas eu não sou mais feliz igual era antes, a gente já não vive mais igual vivia antes, mas não é para viver. Esse é o problema, é que as pessoas elas pensam que chegou naquele ponto e estagnou, e não existe isso. Você não é a mesma pessoa, seu marido não é a mesma pessoa, ou vice-versa. Não existe essa possibilidade. Eu casei depois de 20 anos, eu querer que nós sejamos igual nós éramos quando a gente ainda era adolescente, quando a gente se casou. Sabe, a gente ser um casal que acabou de casar em comparação depois que a gente já teve um filho, é claro que não vai ser a mesma coisa. Só que o que a gente tem que entender é que esse sistema, esse ciclo sistêmico que a gente vai vivendo, ele é para melhorar o casamento. Só que o problema é que a gente tem uma resistência muito grande à mudança, né? Tem uma charge que tem um líder religioso perguntando assim, quem quer mudança? Aí tá todo mundo, eu! Aí ele fala assim, e quem quer mudar? Aí todo mundo abaixa a mão e fica do que? Porque nós, seres humanos, nós temos essa dificuldade com relação à mudança. Nós temos medo do desconhecido. Só que o problema é que o tempo ele não nos espera. Ele não vai ficar esperando que eu esteja, agora eu estou pronto, então agora eu vou. Não existe isso. Sabe? Quando a gente se prontifica no momento em que as coisas vão acontecendo. À medida que a gente vai passando por determinadas experiências, aquilo vai nos transformando, vai nos modificando. Tá? Então no casamento, não só no casamento, mas na nossa vida no geral, isso é um princípio bíblico. Nós somos divididos em 7 em 7. Então o seu casamento ele vai passar por 7 fases. Tá? A Ágata está aparecendo aí. Então a gente vai passar por 7 fases. Tá? E é necessário que se passe de uma em uma. Não tem como eu pular da primeira para a última, não tem como eu pular da primeira para a quinta, porque uma coisa depende da outra. Só que o problema é o seguinte, nessa dificuldade que a gente tem de entender o momento em que a gente está vivendo, tem gente que está há 10 anos casado que ele está vivendo na primeira fase do relacionamento ainda. Tem gente que está há 20 anos casado e está vivendo na terceira fase do relacionamento ainda. Sendo que era para de 7 em 7 anos você estar evoluindo. Ou seja, de 7 em 7 anos era para você estar vivendo um novo casamento. Em outras palavras. Eu falo isso para as pessoas, às vezes eles se assustam. Às vezes a pessoa fala assim, meu casamento tá ruim, não sei o que, a gente está com tanto tempo de casado. E eu falo assim para a pessoa, não, mas esse casamento acabou. Porque já passou do tempo, né? E a pessoa fala, nossa, mas eu não quero que o casamento acabe. Então uma das coisas que a gente tem que entender, principalmente quem está vivendo aí uma fissura no casamento, é que a partir do momento em que aquele casamento deu errado, não adianta você ficar tentando remendar. O que vai acontecer agora é você partir do primeiro ciclo de novo. Então você não vai vivenciar de novo o mesmo casamento que você estava vivendo. Porque se vocês reataram, é porque agora vocês pretendem fazer de maneira diferente. Ou será que a gente está tão lunático assim a ponto de querer ficar reatando e vivendo os mesmos problemas eternamente? Existe, né? Lamentavelmente existe. Mas o correto é, se eu quero reatar, se eu quero voltar, se nós queremos voltar, se nós concordamos com isso, é porque primeiro nós temos que resolver as nossas pendências, nós temos que trazer os problemas que tem daqui, problemas que tem daqui, e coisas que vieram já se arrastando há muito tempo, porque ninguém larga de uma hora para outra, ninguém resolve se separar de um dia para a noite. São coisas que já vêm se arrastando há muitos anos e que não foram resolvidos, e isso tem que ser resolvido. Isso é a primeira coisa a se fazer, senão não adianta de nada. Não adianta você falar que perdoei, voltamos, tivemos uma noite boa e resolvemos começar de novo. Começar de novo como? Se a bagunça ainda está feita. Então não tem como você começar de novo um negócio que está todo bagunçado. É tipo eu derrubar uma casa que está cheia de rachadura, que o problema dela está no alicerce. Aí eu derrubo a casa e eu construo em cima do alicerce rachado? Não faz o mínimo sentido. Se existem pendências para ser resolvidas, essas pendências elas têm que ser resolvidas primeiro. Eu estava agora há pouco falando ainda com um casal que o marido ele quer voltar com a esposa e tal, e bababá, e acontece uma questão de traição. Cara, as pessoas se concentram no quê? Na traição.
As pessoas se concentram no quê? Na briga que foi o estopim da questão. As pessoas se concentram no quê? Naquilo que aconteceu por último. Só que aquilo que aconteceu por último nada mais é do que um sintoma de alguma coisa que já estava acontecendo. A maioria das vezes, esse casal que está vivenciando esse momento de pré-separação, eles estão vivendo hoje, na verdade, a materialização de uma coisa que já estava acontecendo dentro do casamento deles. Tem gente que já estava separado, já dormindo em cama separada. Tem gente que estava na mesma cama, mas já não se tocava mais faz tempo. Então, tipo assim, é um casamento que já estava destruído, só que os dois estavam vivendo de aparência. Aí, de repente, acontece o estopim, chega uma hora em que alguém resolve tomar alguma atitude, alguma decisão, aí fala, e o que aconteceu? Né? Como se aquilo fosse a questão em si, mas na verdade aquilo é só um sintoma de alguma coisa que já tinha por trás. Então, deixa eu falar aqui logo do que é esses 7 níveis aqui, senão eu vou falar de outras coisas e acabo não falando do que era o tema. Então, o primeiro nível é o ano de aprendizagem. Como é que se muda de nível? O certo é anualmente. Anualmente, a gente tem que estar vivendo níveis diferentes no nosso casamento. E conforme eu falei, tem gente que demora? Tem gente que passa a vida inteira no mesmo. Então, o que é o primeiro ano? O primeiro ano é um ano de aprendizagem. Porque você está saindo... a gente costuma dizer que o seu namoro deu errado, né? O seu namoro deu errado, então agora veio o casamento. O seu casamento só pode dar certo se o namoro der errado. Agora, então, encerrou aquela fase de namoro. Esquece, acabou. Agora você vai ver o que? Um período de casamento. Então é um outro período na vida da pessoa. E é por isso que nós vivemos um tempo tão embolado. Um tempo tão bagunçado. Porque nós vivemos numa época onde as pessoas elas tentam normalizar coisas que são totalmente antissistêmicas. Não tem como eu falar que uma pessoa que namora como se estivesse casado... depois ele vai viver um casamento, aí ele tem filho antes de ter o casamento. Então, tipo assim, cara, vira uma bagunça. E um dos grandes princípios que regem toda a questão sistêmica de casamento é que a ordem precede o amor. A ordem precede o amor. Esse é um dos maiores princípios que tem que estar estampado na testa de qualquer pessoa que embarca num relacionamento tão sério quanto o casamento. A ordem precede o amor. Então as coisas elas têm que ser feitas de maneira organizada. Eu sempre digo que se o casamento não fosse tão importante, não era necessário que houvesse fases para que você entrasse nele. Primeiro você namora, depois você noiva, depois você casa. Então, tipo assim, existe toda uma preparação, porque casamento, cara, não é coisa para criança. Ou seja, você tem todo um período para uma maturação para que depois você venha casar. Porque se você faz as coisas de ponta cabeça, depois você tem uma vida inteira para você sofrer as besteiras que você fez. Entendeu? Então, o primeiro ano do casamento é o que eu chamo de ano de bate-cabeça. Porque os dois jovens, que até então eram solteiros, eles vão tentar colocar as duas idealidades deles debaixo do mesmo teto. Eles vão trazer uma mentalidade, uma cultura de uma família, e o outro vai trazer a cultura e a mentalidade de outra família, e eles vão tentar falar, é isso aqui que é certo. O outro fala, não, o que é certo é isso aqui. E eles vão falar, não, tem que ser assim. O outro fala, não, tem que ser assado. Só que não tem que nada, tá? A grande questão de tudo isso aqui que a gente está falando é que não são regras, são princípios. A partir do momento em que você se submete, você acaba entendendo que não é uma questão de eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu entendo que existe um princípio por trás disso. E é esse princípio que me rege. Entende? Quando eu não ajo por princípios, aí lá no final eu vou ter que agir por regras. Aí eu vou ser obrigado a fazer coisas que eu não queria fazer. Agora, enquanto eu ajo por princípios, eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu faço porque eu amo fazer. Eu faço porque aquilo me deixa melhor, aquilo me faz uma pessoa melhor. Então, conforme eu sempre falo, o casamento ele é uma escola de caráter. O casamento ele serve para forjar você como pessoa. Porque se você parar para pensar, nós somos os seres mais egoístas que tem. Você não vê um animal, você não vê nada que seja tão egoísta como nós. Nós como seres humanos, as primeiras palavras que a gente aprende a falar é dar e meu. Né? Porque nós achamos que o mundo gira em torno de nós. Até algumas centenas de anos atrás a gente achava realmente que o universo girava em torno da Terra, né? De tão egocêntrico que nós somos. Então o casamento ele vem para fazer assim, ó, na meio da tua cara, e você entender que aquilo
tem que te quebrar. E aquilo vai te quebrando, vai te quebrando, vai te quebrando. Aí Paulo lá em Efésios 5 ele vai falar assim que o homem ele tem que viver para a mulher, que a mulher ela tem que viver para o homem, que a vontade do homem é para a mulher e que a vontade da mulher é para o homem. Então tipo assim, eu já não vivo mais eu, entendeu? A minha vida, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer tem que ser para agradar essa outra pessoa. Entende? Olha a loucura que é isso. Cara, se isso não é se desfazer do meu orgulho, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, então eu não sei o que é. Aí depois vem o filho. E o filho, cada um nasce de um jeito totalmente diferente. E cada pai tem o filho que merece ter. Eu não estou falando a respeito do filho depois que cresce, eu estou falando a respeito das necessidades que esse filho cobra do pai. Do pai e da mãe, quando eu falo pai eu estou falando no geral. Porque esses filhos eles vão demandar do pai coisas que muitas das vezes o pai não estava disposto a fazer. E esse pai ele vai sendo transformado à medida que ele vai aprendendo a lição que o filho tem para ensinar. Conforme eu falo lá no meu livro, eu nunca imaginei que ser pai ensinaria tanto a respeito de Deus como depois que eu tive minha primeira filha. Eu nunca imaginei que aquilo iria me adestrar de uma forma a entender como Deus ele nos enxerga, como Deus ele nos vê. Porque ser pai, cara, é uma coisa louca, é uma coisa sobrenatural. E eu não falo simplesmente o fato de gerar uma vida, isso tudo é incrível, mas eu falo a respeito da criação, eu falo a respeito da manutenção e do quanto aquilo te quebra, que muitas das vezes você tem que dispor de coisas que você não tem, você tem que dispor de um tempo que você não tem, você tem que dispor de um sono que você queria dormir, você tem que dispor de um algo que você queria comprar, você tem que dispor de um tempo que você não tem. Então é tipo assim, ele te mói na verdade, ele te faz uma pessoa totalmente diferente. O Stephen entrando na área aí de novo, um abraço pro Stephen. O Stephen tá em todas aqui, todos os fins de semana ele tá aí. E então, a primeira aprendizagem, a partir do momento em que você sai desse tempo da aprendizagem, vocês aprenderam, entenderam, não é a respeito do jeito que você quer, não é a respeito do jeito que eu quero, eu não preciso trazer a minha família, a cultura da minha família para dentro do casamento, agora nós somos um novo casamento. Nós estamos construindo uma casa, nós estamos construindo um lar. E esse lar ele vai ter a minha cara e a sua cara. Já não é mais a cara do meu pai, já não é mais a cara do seu pai. Agora é um negócio totalmente nosso. A gente vai ver aquilo que serve e aquilo que não serve. E aqui começa uma família totalmente nova, uma família totalmente do zero. Agora a gente tem a disponibilização, a disponibilidade de fazer diferente tudo aquilo que a gente viu que foi errado. Eu sempre falo assim, não se preocupa com o tipo de pai que você teve, se preocupa com o tipo de pai que você vai ser. Então agora é a chance de você fazer as coisas da maneira adequada, a maneira que você aprendeu que é o correto. A segunda parte é o serviço. Depois que você entende essa questão da aprendizagem, você vai perceber que o marido e a mulher, conforme eu falei lá em Efésios 5, eles vão viver de prestação de serviço um para o outro. Isso é uma questão, a gente inclusive chama de lei da compensação. A lei da compensação ela fala de eu fazer para o outro sempre mais do que aquilo que ele fez para mim. Por exemplo, se você for pensar na parte negativa, toda vez que alguém te agride, você quer agredir a pessoa da mesma forma. Mas você não quer agredir a pessoa do jeito que ela te agrediu. Você quer ser muito mais intenso. Entendeu? Se a pessoa te bateu uma vez, você quer bater duas, você quer bater 10. Porque você quer retribuir de uma maneira muito mais intensa. E a compensação é da mesma forma, só que de uma forma positiva. É claro, você não vai bater em ninguém. Quando você, por exemplo, propicia alguma coisa para o seu cônjuge, automaticamente aquilo vai gerar nele uma reciprocidade. Isso não acontece só com casamento, não. Isso é em qualquer área da sua vida. Isso vai gerar uma reciprocidade. A pessoa ela vai se sentir inconscientemente obrigada a fazer alguma coisa para te retribuir. Isso é coisa natural. Isso, inclusive, é usado em marketing, né? O pessoal te dá uma amostra grátis e depois você se sente na obrigação de comprar o produto dele, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa muito que já é conhecida. Só que é o que eu falo, as pessoas elas não conseguem entender as aplicações de princípios básicos que já são usados em vários lugares no relacionamento. E você querendo ou não, isso já está acontecendo. Não é uma questão de, mas eu não quero usar isso. Não é uma questão de eu quero, eu não quero. É uma questão de que já está acontecendo. Ou você domina a questão, ou você vai ser manipulado pela situação.
É simplesmente assim. É por isso que eu falo, antes você viver de princípio do que depois você ter que viver obrigatoriamente por regra. Então, o que vai acontecer? Os dois eles vão aprender que a vida dele é para servir o outro. E aqui tem uma questão, cara, que pega muito. Eu tenho certeza que não vai dar para me finalizar, eu ainda estou no número 2 aqui. O que pega muito é o seguinte. As pessoas elas falam assim, faça pro outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona num relacionamento. Isso pode funcionar para um amigo seu, isso pode funcionar para uma pessoa que tem a ver com você, mas não é assim que funciona num relacionamento conjugal. As pessoas, elas são totalmente diferentes. Então tem coisas que são normais para você e que para o seu cônjuge são o fim do mundo. Tem coisas que, tipo assim, na cultura que você trouxe familiar, era normal. Só que para o seu cônjuge, cara, isso não existe. Isso é o fim da picada. Então o que acontece? Saindo dessa mentalidade, desse pressuposto de que eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, eu tenho que estar atento para identificar como o meu cônjuge age diante de determinadas situações. O que eu vou fazer? Eu vou perceber o que ele gosta e o que ele não gosta. Mas eu adoro o suco de limão. E se ele não gosta? Eu vou fazer suco de limão porque eu gosto, mas e ele? Se a ideia é servir, então não está valendo de nada. Se a gente for partir do pressuposto que é para fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, era isso que a gente faria. Ia fazer um suco de limão para ele, mas e se ele não gosta de suco de limão? Então não resolve a questão. É por isso que no relacionamento é necessário que exista relacionamento. No relacionamento conjugal é necessário que exista uma troca. É necessário que eu identifique os pontos fracos e os pontos fortes da pessoa. É preciso que eu esteja atento para saber aquilo que eu faço que está agradando e aquilo que não está agradando. Porque eu inclusive cito no meu livro a técnica do 80-20. Né? 80-20 é uma teoria que o pessoal usa muito na área administrativa, que fala a respeito de que 80% dos nossos resultados eles provêm de 20% do nosso esforço. Ou seja, a maioria das coisas que a gente vive, elas são resultado de 20% do nosso esforço. E a maioria das coisas que a gente faz, achando que está valendo alguma coisa, achando que está tendo algum resultado, não está valendo nada. Então, como que eu consigo aplicar isso no meu relacionamento? Percebendo qual que é a linguagem que a minha esposa, que o meu esposo fala. Percebendo se o que eu faço, se o que eu trago para ele está agradando ou não. Entendeu? Inclusive, se uma hora que eu tiver tempo, eu quero falar a respeito das linguagens do amor. Né? É uma tese do Gary Chapman, que ele fala a respeito das 5 linguagens do amor. Onde cada pessoa ela detém pelo menos um tipo de linguagem que ela fala. As pessoas, só para que você consiga entender de uma forma mais clara, cada pessoa ela entende amor de uma forma diferente. É por isso que muitas das vezes a gente vai ver bizarrices, muitas das vezes quando a gente fica adulto, e a gente não entende, fala, nossa, por que aquela pessoa se submete a um homem que é assim e tal, e trata ela dessa forma? Porque muitas das vezes, no inconsciente dela, ela foi tratada dessa forma pelos pais ou pelos seus tutores, e aquilo foi a primeira expressão de quem devia amar ela. Então na cabeça dela aquilo era uma forma de amar. Entendeu? Não adianta eu chegar e falar, isso não é forma de amar não. Não adianta, isso é uma coisa que é criada na nossa tenra infância. Então é uma coisa que eu vivi na minha infância, você viveu na sua. Então não adianta eu achar que, tipo assim, eu dar um presente pra pessoa resolve tudo. Tem pessoas que quando você dá um presente pra ela, nossa, cara, ela acha incrível. Então, tipo assim, você entende que essa pessoa, você fala, a linguagem dela é essa, é você presentear ela. Agora tem pessoas que você dá, ela fala, nossa, legal, tal, mas não faz muito efeito. Então você percebe o quê? Que cada pessoa, ela é motivada na questão sentimental de uma forma diferente. Tem pessoas que você precisa agregar valor, você precisa prestar algum serviço para ela. A gente está falando de serviço aqui no tópico 2. Então quando você serve ela de alguma forma, você faz alguma coisa para ela, né? Nossa, a pessoa se sente realizada. Tem pessoas que quando você fala
alguma coisa que ela gosta de ouvir, você fala, nossa, cara, eu admiro você, você é isso, você é aquilo. E quando você fala, então, na frente de outras pessoas, a pessoa só falta se derreter, né? Então, tipo assim, são vários tipos. Pessoas que quando você toca nela, pessoas do toque físico, sabe? Que gostam de ser abraçadas. E uma coisa simples, cara, uma das coisas que eu sempre percebi. A pessoa, ela fala na linguagem que ela entende amor. Por exemplo, uma pessoa que ela gosta de ser tocada, ela vive tocando, ela quer abraçar todo mundo, ela quer estar perto de todo mundo, então, tipo assim, a linguagem dela é aquela maneira que ela age. Então, às vezes, vamos supor, o meu exemplo aqui de cobaia, eu sou uma pessoa totalmente anti-toque. Eu já não sou mais, mas eu era, né? Só que a minha esposa é uma pessoa do toque, entendeu? Então, para que eu consiga atingir ela, eu preciso abrir mão da minha maneira de entender. Porque eu sou uma pessoa que eu fui criado dessa forma, de uma forma rígida, né? Tipo assim, nessa questão de se tocar, de se abraçar e tal. Eu sou criado no meio de dois irmãos, de homens, né? Então, tipo, não tem esse negócio de abraçar, de eu te amo, não existe isso pra mim. Só que a minha esposa já foi totalmente diferente. Então, tipo assim, como que esses dois vão fazer o negócio dar certo? Para que eu consiga acessá-la, eu preciso falar na língua que ela fala. Então eu preciso abraçar, eu preciso tocar, eu preciso estar em cima o tempo todo, entendeu? Porque essa é a maneira que ela vai entender que eu amo ela. Não adianta eu prestar um serviço. Não adianta eu fazer alguma coisa que para mim faça sentido. Entendeu? Às vezes coisas que fazem sentido para mim, para ela não vão fazer. Não vão fazer o mesmo efeito. Às vezes a pessoa acha legal, pô, legal isso aí que você fez e tal, mas não resolve a questão, não conversa comigo isso aí. Isso aí não fala a minha língua. Então isso é uma coisa legal na questão da prestação de serviço. Para que ele seja eficiente é necessário que vocês consigam falar na mesma língua. Não adianta eu fazer o que eu queria que fizessem para mim. Eu preciso fazer o que ele quer que eu faça. É por isso, cara, presta atenção. Eu vou perder um tempo aqui, tá? Eu não vou perder não, a gente vai ganhar um tempo aqui. Vou gastar um tempo aqui. Porque isso aqui é muito sério. Uma das coisas que a gente vê muito, principalmente nessa época de redes sociais, às vezes a mulher reclamando do marido que fica vendo pornografia, que fica curtindo fotos de outras mulheres. Cara, tem mil e uma coisa que está acontecendo, sabe? Tipo assim, com relação a redes sociais. E é exatamente isso que a gente está falando. Uma pessoa acha que é normal, porque todas essas mulheres, elas sempre falam assim, a gente fala assim, você já falou pra ele? Ela fala, já, só que ele fala que não é nada, ele acha que é normal, entendeu? Então o que acontece? Nessa cultura aqui, aquilo é reprovável, é inaceitável. E nessa daqui? Nessa daqui é normal. Nessa daqui é a bagunça geral, o compromisso é um compromisso que não é tão compromisso, entendeu? Então, tipo, não existe uma responsabilidade que tá os dois coadunando aqui na mesma ideia. Ó. Um tá aqui e o outro tá aqui. Sabe? Tipo assim, as pessoas não estão andando no mesmo espírito. Esse casamento tá fadado ao fracasso. Por que tá fadado ao fracasso? Porque eles não têm um termo de compromisso um com o outro. O que é o que eu tô falando. Para mim é normal, mas se para o meu cônjuge não é, então não está valendo nada. Não importa se para mim é normal, não importa se para mim tá ok, não importa se é aprovável aos meus olhos ou aos olhos das pessoas que me criaram, que trouxeram a minha cultura. O que importa é como o meu cônjuge está enxergando isso que eu estou vendo, ou isso que eu estou fazendo. Entendeu? Tem coisas que vão ser super natural para ela e para mim vai ser o fim do mundo. O que ela vai ficar? Com o que ela acha ou com o que eu acho? Se aqui o princípio é servir, então eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho para entender que está fazendo mal para ele. Está fazendo mal para ela. Você está me entendendo? É normal, eu sempre vi pornografia desde criança. Mas se isso está fazendo mal para o meu casamento, ou se isso é reprovável diante dos olhos, cara, eu estou falando aqui como se fosse uma coisa mais normal, mas é claro que isso é reprovável, né? Mas eu estou falando a respeito de relacionamentos de pessoas que não têm princípios cristãos nem nada disso.
Mas mesmo assim, o fato de você não ser cristão não quer dizer que você também não tenha respeito, não tenha educação, né? E então o que, é que vai acontecer? É por isso que é preciso que essas pessoas elas façam um contrato. Cara, às vezes as pessoas não entendem para que serve um namoro, mano. As pessoas não compreendem para que serve um noivado. As pessoas pensam que namorar é se pegar e depois casar para morar junto. Sabe? É isso que eu fico louco da vida. O tempo que as pessoas elas gastam, e agora eu tô falando de gastar mesmo, porque tipo assim, é um tempo que não foi tão valioso assim se parar para pensar, porque tem tanta coisa ainda para resolver, é porque não resolveu o que era para resolver naquela época. Então, tipo assim, é igual pessoas que muitas das vezes namoram alguns dias e já vai casar. Aí o que, que ele vai viver? Ele vai viver estações que era para ele ter vivido na época do namoro, agora no casamento. Então no casamento, cara, conforme eu falo, tudo se maximiza. Tudo aquilo que você vivia no namoro, no casamento, ele se transforma, ele vira. Se era bom, fica melhor. Se era ruim, fica pior. Então tudo aquilo que você viveu no namoro, ele vai ser ampliado no casamento. Então se você não viveu uma fase, por exemplo, é normal no comecinho do namoro ter aquela questão de crisinha de ciúme, aquela crise de saber que a pessoa não é seu, sabe? Tipo assim, que a pessoa ela tem os amigos dela, que ela tem os parentes dela, que ela tem a vida dela, que ela tem as coisas dela. Porque a princípio o namoro, falta de maturidade, adolescência, tudo isso em conjunto, às vezes ele fica aquele sentimento achando que a pessoa é dela, né? E do tempo vai passando, vai amadurecendo, isso é normal, isso faz parte da vida. Aí vem o tempinho do ciúme, aí tem o ciúme, passa aquela fase e tal, aí chega mais maduro, já está na hora de casar. Então, tipo assim, ele entrou na fase certa, no tempo certo, não vai ter problema quanto a isso. Agora, cara, depois que casou, tá só vocês dois dentro de uma casa, e aí? E aí o cara começa com ciúme, não quero que você veja os seus pais, não quero que você vá na festa de família, não. Então, tipo assim, olha só, tá vivendo uma fase que era para ter vivido lá no namoro. Só que como não viveu lá, que lá era muito mais simples de resolver, porque lá a moça podia ter falado assim, você não é meu dono, não. Dá um chega pra lá nele, aí ele vai baixar os ânimos, né? Falar, verdade, né, mano? A gente tá namorando, né? Nada disso. E o medo ainda que ele tem, né? Pô, vou perder, então vou baixar minha bola. E só que agora no casamento. Agora, cara, vai ser mais difícil. Dá pra resolver? Dá, só que vai ser mais difícil, é o que eu tô falando. Tudo ficou mais amplificado, né? Então agora fica um pouco mais difícil. Por isso que o conselho é o quê? O conselho é que você viva cada estação, cada tempo no seu tempo. Para que você não venha sofrer uma coisa que era para você ter resolvido lá atrás. Porque qual que é a ideia? A ideia é resolva os problemas enquanto eles são pequenos. Porque depois que eles ficam grandes, cara, eles dão cria. Eles não simplesmente crescem, mas eles dão cria. Então, tipo, uma coisinha que era para ser pequena lá atrás, aqui já é grande, porque aqui o negócio é bruto, entendeu? Então, voltando para a questão do serviço aqui, é necessário que o casal eles tenham um contrato entre si. Por isso que eu falo a respeito do namoro. No namoro, vocês têm que se alinhar. No namoro, vocês têm que falar, cara, meu princípio é esse, eu não abro mão disso, a minha vida é assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não admito isso, eu não vou admitir aquilo, sabe? Tipo assim, sabe, colocar uma coisa em contrato mesmo, sabe? Tipo assim, vamos fechar um contrato aqui, vamos falar como que vai ser o nosso relacionamento. É isso que é namoro, cara. É pra isso que serve. Só que o que acontece é que não faz. Porque as pessoas elas acham que já vem tudo pronto. É só você fazer as cerimônias e partir pro abraço, né? E depois vivencia todas essas complicações aí, tá? Então, você que está vivendo essa situação ainda, isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje, não é natural, mas é comum. Quando eu falo que não é natural, é que é uma coisa que não é certa, né? Mas é comum, é uma coisa que acontece toda hora, o tempo todo. São coisas que, lamentavelmente, a gente ouve praticamente todos os dias. E então o que eu vou fazer se eu estou passando por isso? Vocês vão ter que sentar e vão ter que tentar começar de novo. Vocês vão ter que fazer um contrato do zero,
eu gosto disso, não gosto daquilo, isso aqui não tá legal. Não adianta você tentar ir arrastando, cara, que é o que eu tô falando. Você vai arrastar um problema, vai chegar lá na frente, isso vai gerar um sintoma até que essa fissura não aguenta mais segurar a barragem e ela estoura. Não tem como. Então é necessário que resolva esses problemas que tem agora, faça um novo contrato e começa do zero. Então vocês vão começar um novo casamento, um novo relacionamento com uma nova mentalidade, duas pessoas totalmente diferentes. Serviço, aliança. O primeiro foi aprendizagem, o segundo foi serviço. E o terceiro é aliança. Tá? Aliança não é colocar anel no dedo, não. Aliança é a aliança que você faz. O casamento, ele é a maior aliança que existe na Bíblia. O casamento é a maior aliança que existe na Bíblia. É a aliança mais profunda que existe. Por que o casamento é a aliança mais profunda? Porque ele é a única aliança que é feita entre o homem e Deus e entre o homem e a sua mulher. Ou seja, é uma aliança que ela é feita na vertical e na horizontal. As demais alianças que você vai ver na Bíblia são alianças feitas entre pessoas, entre povos, entre nações, entre Deus e algum homem, entre Deus e uma nação. Só que a única aliança que você vai ver que é feita na vertical e na horizontal é o casamento. É por isso que o casamento ele é a aliança mais profunda que tem. O quarto vai ser a oportunidade. Depois que você vai vivenciando cada uma dessas fases, automaticamente vocês vão começar a vivenciar oportunidades. Tá? Oportunidades, aqui a gente já está falando a respeito de uma maturidade de relacionamento. Tá? Vocês vão começar a perceber que a vida ela começa a tomar uma proporção maior. Vocês vão começar a enxergar coisas que vocês até então não enxergavam. A partir do momento que existe uma aliança, existe uma comunhão de propósitos. Sabe aquela história que Deus não une pessoas, une propósitos? É nesse quesito da aliança. Lembrando que a gente está falando como se fosse cada uma dessas coisas em um ano. Tá? No primeiro ano, aprendizagem. No segundo ano, serviço. No terceiro ano, aliança. No quarto ano, a oportunidade. Você começa a vivenciar coisas novas e diferentes. O quinto ano, perseverança, tá? Perseverança é o momento de você começar a retificar tudo aquilo que você tem vivido até então, no quinto ano, né? Perseverança. O sexto ano é um ano de exponencialidade. O que é exponencialidade? É a dobra da dobra. É quando as coisas elas começam a se multiplicar sozinho. É quando as coisas elas começam a tomar uma proporção que parece que ela é sobrenatural. Quando você olha e fala, cara do céu, olha que loucura que a gente está vivendo. Sabe, tipo assim, essas são coisas automáticas, cara. É tipo plantar e colher. Não tem como você fugir disso. Se você vive em cima desses princípios, essas coisas elas acontecem naturalmente. Você não precisa se esforçar para isso. O sexto princípio é a exponencialidade e o sétimo é o descanso. Então, cara, quando a gente fala de descanso, isso é necessário ser falado, a gente não está falando a respeito de dormir. Descansar é desfrutar, tá? O original da palavra descansar, no sétimo dia Deus descansou. Descansar é desfrutar. O homem, ele foi criado no sexto dia. Ele foi criado no dia da exponencialidade. Só que o dia que ele viveu por inteiro foi o dia do descanso, o dia do desfrute. Então, se você parar para pensar, ele foi criado numa terra onde ele colhia o que ele não plantou. Então, uma das coisas que as pessoas não sabem, e que elas deviam saber, e você a partir de agora sabe, é que nós fomos criados para desfrute. Nós fomos criados para o desfrute. Eu sei que, tipo assim, é estranho, né, a gente falar a respeito disso, porque parece que a nossa vida é tão sofrida, parece que só tem problemas, parece que a situação é sempre ruim, é só complicação, problema atrás de problema, mas nós fomos criados para o desfrute. O nosso relacionamento, ele tem que ser um relacionamento de desfrute. Ninguém se casa para separar. Ninguém se casa para viver uma situação mais complicada ainda, né? As pessoas falam, tá casando, vai se enforcar. Por quê? Porque as pessoas medem com a expectativa da experiência própria. O meu casamento é ruim, então provavelmente o seu também vai ser. Eu não sei enxergar uma outra coisa. E a maior escola de casamento que nós temos é a escola dos nossos pais.
Então, tipo assim, se você vivenciou uma família que não teve um casamento próspero, então, lamentavelmente, essa é a mentalidade que você tem de casamento. Mas isso não precisa ser o seu destino. O seu casamento não precisa ser ruim porque o casamento dos seus pais foi ruim. O seu casamento, a sua paternidade, ela não precisa ser ruim porque a paternidade dos seus pais foi ruim. Entende? Você tem a chance, toda vez que existe uma nova família, que você constitui uma nova família, você tem a chance de fazer a total diferença agora. E agora, você entendendo a respeito de princípios, você tem a possibilidade de desfrutar. Porque se você for olhar para trás, você vai começar a perceber. Se você já tem muitos anos de casado, você vai falar, cara, realmente eu estou parado em tal lugar. Em uma dessas 7 sessões aí do casamento, do ciclo sistêmico do casamento. E talvez, se você ainda não é casado, você olha para o casamento dos seus pais, se eles ainda são casados, e fala, nossa, meus pais, eles viveram a vida inteira em tal área, né? Então, tipo assim, é uma chance que nós temos a partir do conhecimento, né? O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. A partir do momento em que nós temos o entendimento a respeito dessa liberdade que nós temos em Cristo, né? Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Conhecereis a verdade nos libertará. Então, tipo assim, nós somos chamados, eu nunca vi a gente ser chamado para viver uma coisa ruim. Eu nunca vi nós sairmos do lugar onde a gente está para a gente viver uma situação pior do que a gente está, do que a gente estava anteriormente. Então, o nosso casamento, ele tem um propósito, e o propósito não é ruim. O propósito é que a gente possa desfrutar de tudo aquilo. É por isso, cara, que o tempo todo eu fico falando para vocês a respeito de um relacionamento acima da média. Às vezes eu vejo tanta gente sofrendo, cara, no casamento, eu vejo tanta gente padecendo, pessoas que acabaram de casar, já tá pedindo arrego, já tá falando que não quer mais. Eu falo, meu Deus do céu, as pessoas, elas não têm noção do benefício e da potência que elas têm nas mãos delas. Sabe, tipo assim, as pessoas, elas não conseguiram passar por cada etapa dessas e elas ficam sofrendo. Sabe, tipo assim, por não entender isso, que existem etapas a ser cumpridas, e depois que eu chego lá, nesse descanso, depois que eu chego nesse momento de desfrute, eu não sei se você já percebeu, talvez você que já tenha mais de 10 anos aí de casado, você já tenha notado isso. O nosso relacionamento, a nossa vida em si, é como se fosse uma espiral. É uma espiral que ela sempre vai subindo, só que você passa várias vezes pelos mesmos lugares. Só que a partir do momento em que você passa a primeira vez, a segunda vez já não vai ser do mesmo jeito. Porque a minha mentalidade, quando eu passar por lá de novo, já vai ser totalmente diferente. Então essa vida em espiral vai fazendo com que eu vivencie cada ciclo desse, enquanto a minha mentalidade, o momento que nós estamos vivendo é diferente. Nós temos que estar preparados para viver a mudança que é a cada dia. Por exemplo, eu falei a respeito de quando nasce um filho. Cara, quando nasce um filho, você começa um novo casamento. Não adianta achar que tudo bem, vai continuar tudo do mesmo jeito. É a mesma coisa quando a pessoa se reconcilia num casamento. Não adianta eu falar, Deus vai restaurar meu casamento e voltemos a fazer tudo que a gente fazia antes. Não existe isso. Se eu estou revivendo, se eu estou tendo a oportunidade de vivenciar, de ter uma segunda chance de viver o meu casamento, então é claro que eu não quero viver do jeito que era antes. Eu quero um casamento novo. Eu quero uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero que minha esposa seja uma pessoa nova e que a gente, a partir de agora, vivencie cada etapa, cada processo que a gente tem que passar, que a gente passe. Para que não chegue lá na frente e a gente fique, já não é mais do jeito que era antes. Claro que não é do jeito que era antes, você não é mais do jeito que era antes. As pessoas já não são mais do jeito que era antes, não tem como ser do mesmo jeito. O tempo está passando e nós temos que acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Eu estou falando a respeito de uma mudança que está acontecendo dentro da sua casa, não é a mudança da política, do cenário econômico, não. Eu estou falando de uma coisa que está acontecendo na sua vida. Eu estou falando a respeito de uma coisa que está acontecendo dentro de você e que você não percebe. Então é necessário que você perceba em que lugar você está. Do jeito que nós estamos, é um cenário de aprendizagem. Então, começa a batalha e vamos embora. Sabe, não perca tempo. Viva cada momento. Né? Tem um livro também do Gary Chapman que chama
As estações do casamento, se eu não me engano, e ele fala de uma coisa bem parecida com isso que eu falei aqui, a respeito de como que a nossa relação afetiva ela tem alguma coisa parecida com as estações do ano. Uma estação de verão, uma estação de primavera, onde o casamento ele está florido, né? Numa de verão, onde alegria, o pessoal fora de casa, férias e tal. Só que também chega uma época de inverno, né? Chega uma época de outono, onde as folhas começam a cair, né? Então tudo isso acontece na vida do casal. Só que é necessário que nós estejamos vivendo um relacionamento. Relacionamento não é o seu status do seu perfil. Relacionamento é você viver uma via de mão dupla com a pessoa que você escolheu casar. É você estar atento ao que está acontecendo na vida dela. Tem pessoas que falam assim, meu marido está sem conversar comigo faz um mês. Por que ele está assim? Se você que dorme com ele não sabe, gente, é relacionamento. É relacionamento. Você tem que viver uma via de mão dupla com a pessoa, você tem que estar entendendo o que está passando na vida dela e o que está passando na sua. Porque no final a gente sempre resolve do mesmo jeito. Você sabe o que está acontecendo. Por mais que você acredite que para você não é muita coisa, você sabe que aquilo foi o bastante para tirar a paz dele, né? Então, gente, meu tempo foi pro brejo, tá? Mas Deus possa estar abençoando a vida de vocês aí. E da próxima vez eu vou ver se eu consigo esclarecer alguns tópicos aqui que a gente passou correndo, para que a gente tenha um aproveitamento melhor aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.